Boa tarde a todos. Nós vamos dar início ao nosso seminário Inflação e Crescimento, em homenagem aos 70 anos do nosso mestre e do nosso amigo, professor da nossa EPGE, Fernando de Holanda Barbosa. Nós vamos ter, ao todo, durante o seminário, 4 painéis. Depois nós vamos ter a fala do nosso homenageado. Nessa mesa de abertura, eu vou dividir com o meu também ex-professor, tal como Fernando Holanda, e ex-diretor da nossa Escola de Pós-Graduação em Economia, e amigo nosso, amigo de todos aqui, o professor Clóvis de Faro, e depois eu vou falar também algumas palavras antes de dar início à segunda sessão. Antes de passar a palavra ao professor Clóvis, eu gostaria muito de agradecer a todos por estarem aqui conosco. Esse é um dia especial, um dia de comemoração, né? Se o Fernando fosse um músico, nós teríamos aqui um desfile de modinhas, de bossa nova, várias pessoas cantando ao longo da tarde, mas como ele é economista, nós teremos pessoas falando sobre economia, o que não satisfaz necessariamente a todos. Então, agradeço a todos os convidados por nos darem a satisfação de tê-los aqui. Sei que há pessoas que vieram de bem longe, especificamente para estarem aqui conosco, e é realmente um grande privilégio, e é com grande felicidade e grande honra que eu conduzo essa sessão inicial e a organização do seminário, junto com o Dico, o Fernando Holanda Filho. Então, por favor, professor Clóvis de Faro, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, Rubens. É realmente uma satisfação muito grande estar participando nessa homenagem a uma figura que realmente é um professor que tem tido ao longo desses anos uma atuação muito significativa. Eu tenho a impressão que uma das características mais notáveis do Fernando Holanda, meu particular amigo, é que ele sempre foi um professor extremamente dedicado aos seus alunos, e é uma honra realmente muito grande eu poder estar participando dessa homenagem por ocasião desses 70 anos. O meu relacionamento com o Fernando Holanda, que eu menciono que é meu particular amigo, vem de longa data. Nós estávamos até comemorando, eu talvez não tivesse lembrado com tanta cuidade, o fato que nós temos sido companheiros já em 1970, se não me engano, na antiga Escola de Economia da atual Faculdade Cândido Mendes, onde o Fernando já estava atuando como professor e eu também era professor naquela época. O meu relacionamento com ele vem daquela data, embora de uma maneira fortuita. Nos encontramos novamente muito tempo depois, quando eu tinha regressado ao Brasil do meu doutoramento em Stanford, e em 1976, se não me engano, o Fernando Holanda estava regressando ao Brasil, depois de passar, se não me engano, um ano lá em Louvain, na Bélgica, depois de ter feito seu doutoramento, sendo orientado, na época, como talvez um dos expoentes da econometria, que era o Tyle. E, aliás, é sempre curioso, porque o Fernando, de alguma maneira, nas nossas conversas, lembra o fato de que
existia lá na Escola de Chicago, naquela época, dois econometristas famosos. Um era o Thail e o outro Zellner. E eles eram, de alguma maneira, originalmente, amigos e depois viraram competidores. E o Fernando me dizia que era uma coisa realmente estranha, porque ele tinha tido oportunidade de trabalhar com os dois, e ele me dizia que todos os dois estavam interessados em trabalhar com ele, mas que o Zellner até, de alguma maneira, ficou decepcionado e tinha dito a ele que você tinha feito a escolha errada, Fernando, porque tinha tido uma oportunidade de, eventualmente, ter trabalhado também com o Zellner, além de ter trabalhado com o Thail, e mais algum tempo depois, inclusive o Fernando, uma coisa que eu gostaria de revelar, ele chegou a desenvolver um trabalho que certamente teria sido apreciado em termos de avaliação por um professor como Zellner, e que acabou não sendo publicado, mas que eu lembro muito bem desse episódio. Não sei se o próprio Fernando está lembrando desse episódio. Eu tive essa oportunidade de ter esse contato com o Fernando desde 1976, quando o Fernando voltou ao Brasil, lá no IPEA. Fomos companheiros no IPEA, e um dos episódios que eu gosto de comentar, que naquela época, nenhum de nós dois estávamos diretamente com uma atuação que viemos ter mais adiante aqui na IPGE. Naquela época, estava havendo uma possibilidade de nós, por iniciativa do Fernando, que sempre foi muito, vamos dizer, atilado no sentido de levar em conta essas oportunidades, e nós fomos a trabalhar juntos na Universidade Federal Fluminense, onde até hoje, nas conversas, estamos sendo lembrados que o Fernando sempre foi um imenso companheiro em termos de colega mesmo, não só meu, como também foi mencionado aqui no almoço com outro colega nosso, que é o Antônio Araújo de Freitas, e que o Fernando sempre me dava carona, e era uma carona que era importante, porque ele era obrigado a se desviar do seu trajeto, que era Tijuca, me levando até o Leblon. Eu sempre remembro isso com um grande agradecimento ao Fernando, que fazia esse desvio, que fazia esses desvios. No IPE é interessante, nós nunca chegamos a ser colaboradores diretamente. Sempre fomos colegas, almoçávamos juntos, era uma coisa que normalmente nós fazíamos, um almoço que nós fazíamos numa leiteria, era uma coisa até curiosa, né? Numa leiteria, não sei como era o nome daquela leiteria que a gente ia, mas era sempre um almoço lá em conjunto. Mas nós, curiosamente, não chegamos a ter colaboração diretamente em termos intelectuais. No entanto, depois que eu voltei numa temporada que eu passei na Alemanha, em 1981, eu vim para a IPGE, onde eu era professor em tempo parcial, para trabalhar em tempo contínuo, vamos dizer assim, e aí comecei a ter um contato renovado, né, depois desse tempo que eu passei na Alemanha, um contato mais do dia a dia com o Fernando, onde nós tivemos a oportunidade, inclusive, de trabalharmos em conjunto em alguns trabalhos que eu reputo que foram muito importantes em termos da colaboração que nós tivemos. Um desses trabalhos, inclusive, foi um trabalho que acabou sendo em conjunto com outro colega, que foi importante em termos de uma apreciação que houve sobre o plano cruzado. O Fernando, juntamente com o Mário Henrique Simonsen, foi organizador de um livro em que o Fernando teve uma ideia realmente curiosa e que, de alguma maneira, até gerou um certo ciúme, porque o plano cruzado tinha sido feito com base na conceituação da inércia. E o Fernando teve a ideia de ter esse livro que foi organizado sendo batizado com
chocosamente com inércia versus sinépsia. Não sei se o Fernando está lembrando disso aí, né? Certamente está. E depois tivemos várias outras colaborações em termos de alguns artigos que nós fizemos e que foram muito importantes em termos do nosso relacionamento. Esse tempo todo, eu tenho uma coisa que eu gostaria de estar mencionando aqui, com uma reminiscência muito importante. Quando eu voltei, depois dessa época na Alemanha, em 1981, eu tinha sido convidado pelo Simonsen para lecionar o curso de microeconomia, mas efetivamente eu não estava, não era uma coisa que eu estaria realmente mais capacitado a lecionar, já que minha formação não era na formação nessa área. E o Fernando, com muito perspicaz, disse: não, Clóvis, vamos fazer o seguinte, você troca comigo, você dá aula de estatística 1 e 2, e eu vou trocar com você e passo a lecionar a microeconomia. E eu quero mencionar aqui, isso foi muito importante para mim, inclusive porque o Fernando foi extremamente generoso por prover as notas de aulas que eu tive esse prazer de poder lecionar no lugar dele. Eu gostaria de deixar registrado aqui esse gesto de um amigo realmente, que foi muito importante, particularmente naquele momento. E sempre o Fernando muito generoso, né? Nessa atividade que nós tivemos em conjunto aqui na IPGE, e como nós mencionamos aqui também, quando falamos nós, porque houve também esse registro com o Freitas, que foi nosso colega lá na Fluminense, que hoje é nosso colega aqui na Fundação Getúlio Vargas, com esse episódio da carona. Mas eu acho que a maior característica do Fernando, que eu gostaria de registrar aqui, além da sua competência acadêmica, é esse entusiasmo que ele sempre teve como aluno. Eu acho que é uma coisa que eu até invejo o Fernando de ter tido essa capacidade de ter sido sempre uma pessoa que teve uma dedicação muito grande aos seus alunos, né? Hoje eu vejo que alguns dos alunos que estão aqui até presentes, eu cito alguns deles que tiveram e têm uma atuação muito importante na vida, como o Daniel, que eu estou lembrando aqui, né? Como vários outros. Eu acho que o Carlos Hamilton também foi aluno. Eu gostaria de registrar aqui que essa característica, eu acho que das mais importantes realmente, além dessa dedicação intelectual, desse aspecto que o Fernando sempre foi inovador, sempre buscando realmente estar antenado em termos de que estava sendo produzido em termos de conhecimento lá fora, é o fato de ele ter sido sempre um professor extremamente dedicado e que não deve ser nunca deixar de registrar essa pleiade de alunos que passaram pelas mãos do Fernando Holanda. Eu gostaria de estar mencionando aqui mais uma vez essa satisfação que eu tenho de podendo estar participando dessa homenagem que foi organizada aqui pelo meu colega Rubens Cisne, e agradecer aqui a presença de todos vocês, e gostaria que todos nós pudéssemos fazer realmente aqui uma salva de palmas aqui à pessoa de Fernando Holanda. Muito obrigado. Eu tenho uma conjectura de que, basicamente, esse tipo de ocasião tende a se repetir com todo e qualquer agrupamento de pessoas que se conhecem ao longo do tempo, desde os primórdios da história da nossa espécie. Só que de forma diferente, talvez. Hoje a gente está aqui para falar de economia, para falar de inflação, para falar de crescimento, mas há muito tempo atrás, eu acho que a mesma coisa se dava quando a gente queria homenagear alguém
que mora no coração da gente, só que talvez em torno de uma fogueira, com vestes diferentes, com cerimônias diferentes, as pessoas pulando, pintadas de vermelho, mas o desejo subjacente sendo basicamente o mesmo, que é separar, e aí não vai nenhum conceito religioso, mas um conceito do Émile Durkheim, o dia a dia, que seria o profano, e esses momentos de elevação, que seriam o sacro. Eu acho, então, que muita coisa mudou na forma, mas no conteúdo é basicamente o mesmo. Há, entretanto, um ponto que talvez difira, mesmo no conteúdo. Hoje em dia, nós temos uma maior capacidade, devido aos estudos que desenvolvemos, de entender o pensamento das pessoas antes de tentar analisá-lo e antes de tentar colocá-lo como de um lado ou de outro. Eu precisei ler Sobre a Liberdade, do John Stuart Mill, 3 vezes, para entender por que ele dava tanto valor a proteger a liberdade de pensamento. Não sei se eu entendi corretamente o que ele tinha em mente, mas o que eu entendi foi o seguinte: ele estava tentando aproximar a convergência de ideias ao que se fazia desde Francis Bacon, seguindo várias pessoas em ciência, Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, Tycho Brahe, Galileu e depois Newton. Ele estava tentando fazer uma espécie de teste empírico com uma possível pseudo-verdade, também pseudo-estabelecida. No seguinte sentido: se um grupo tem uma ideia e alguém tem a liberdade de dar uma ideia dissonante, essa ideia poderá, a ideia inicial do grupo, poderá ou não subsistir depois que aquela pessoa deu uma nova ideia. Ou seja, é uma espécie de teste empírico, é uma tentativa de prover um teste empírico para uma verdade previamente estabelecida, ou pseudo-verdade previamente estabelecida. Valorizando o dissenso como alguma coisa que valoriza a verdade, porque se todo mundo pensasse igual, não haveria tanto valor naquela verdade. Então, o dissenso é crucial. E as pessoas se perguntavam, daqui a pouco eu vou fazer a ligação do que eu estou dizendo com a nossa situação atual. As pessoas se perguntavam o seguinte: olha, esse mundo moderno, as coisas podem ser muito complicadas para manter os agrupamentos unidos e coesos, mesmo em não havendo uma procura muito grande por religião, devido ao fato de que cada um tem uma tarefa distinta e cada um se relaciona apenas organicamente, e não todos desejando, tendo as mesmas ideias, os mesmos procedimentos. E a gente observa que funciona assim: se cada um tiver pensamentos diferentes, tiver ideias diferentes, contanto que as pessoas aceitem essas ideias antes de julgá-las, a minha conjectura é de que as coisas podem andar melhor. Por que eu estou falando em aceitação de dissenso e em necessidade de prover o teste empírico às novas verdades? Nós estamos falando, fundamentalmente, no dia de hoje, de inflação e de crescimento. E observa-se no país uma passagem de adversariedade, de adversários,
para inimizade de inimigos. A democracia não comporta isso. A democracia exige adversariedade, principalmente nas opiniões, mas não inimizade. E nós estamos prestes a entrar em um ciclo que tem um altíssimo custo de bem-estar, em função, muito, de não haver uma união de ideias em torno de um objetivo maior, que é o objetivo do nosso país. Não adianta a gente ficar aqui com receitas, né, dizendo de forma normativa o que deve ser feito, se a gente não consegue fazer. É mais ou menos um paralelo com alguém que vai correr uma maratona e você, como economista, de forma normativa, fala, é muito simples, você só precisa correr os 40 quilômetros, vai ter gente gritando de um lado e do outro, mas vai haver lá várias bandeirinhas brancas e pretas e tudo que você precisa fazer é chegar em primeiro lugar. Não é suficiente. Não é suficiente. E, a meu ver, a academia tem um papel usual de fomentar coisas não pensadas no dia a dia da mídia e no dia a dia de outros setores. Portanto, me parece que essas ocasiões em que a gente tenta separar o sacro do profano, para usar também as palavras do Durkheim, no contexto da homenagem a uma pessoa, mas principalmente no contexto da homenagem às ideias dessa pessoa e às pessoas que essa pessoa formou ao longo do tempo, entre os quais eu tenho o privilégio de me incluir, eu acho que é hora da gente pensar também em como que a classe da academia pode tentar, de certa forma, lutar contra a inércia que nós estamos vendo. Eu tenho vários amigos meus que dizem uma coisa e eu me coloco no lugar delas para daqui a alguns anos. Os meus filhos são ainda muito novos, mas eu tenho vários amigos que se queixam que os filhos estão se formando e procurando oportunidades em outros locais. O tempo está passando, a gente não está conseguindo resolver as coisas adequadamente. Talvez seja necessário um pouco mais de diálogo. A gente não sabe a receita para fazer isso, eu também não sei a receita para fazer isso, mas eu tenho certeza que um pouco mais de aceitação, um pouco mais de humildade das diferentes formas de pensar sobre o problema podem passar do positivo e normativo para o que é mais importante, que é o processual. Como fazer para ganhar a maratona? Esse é o impasse que nós vivemos, a meu ver. Sobre o nosso querido Fernando Holanda, eu o conheci na aula de Estatística 1, no ano de 1981, onde ele usava um livro que os meus colegas do IMPA diziam que era muito pouco formal, mas é um livro que ao qual eu recorro ainda hoje, sempre que eu quero ver alguma fórmula de densidade ou alguma forma de função de distribuição, que é o Larson, o velho Larson, né? E é um livro ainda usado em universidades, em todos os locais, não é apenas um aluno que, por acaso, passou pelo livro, já sabe onde estão as coisas, aí ficou mais velho e quer recorrer a ele. Não, é um livro muito bom. Eu me lembro que o Fernando tinha um costume que eu adorava, porque tinha dificuldade, eu havia me formado como engenheiro químico na UFRJ, mas havia passado 2 anos fora de qualquer contato com formalizações acadêmicas, tinha uma certa dificuldade, mas o Fernando falava assim, olha, esse capítulo aqui vocês façam esses exercícios 4, 6, 7, 9 e 11. E, sistematicamente, quem fazia aqueles exercícios conseguia entender o suficiente para ter um bom desempenho.
Mas ele não repetia os exercícios na prova, não é isso que eu estou dizendo. Simplesmente era mais ou menos correlacionado. E eu tive a felicidade de ter também na turma alguns colegas que vinham de colégios e faculdades também muito boas, mas principalmente do ensino médio. E eles tiravam notas muito altas, e eu notei que eles tinham uma particularidade. Eles interagiam muito com o mestre de forma desafiadora, de forma inquisidora, de forma sempre inquisitiva, de forma sempre a se apropriarem de um fato humano. Que fato é esse? É que quando a gente está nervoso fazendo uma pergunta em sala de aula, por algum motivo que eu não sei explicar, a adrenalina parece que fixa mais aquele conhecimento na memória. E aí, como eles se expunham muito nas aulas, eles conseguiam. Também existe uma certa correlação entre o que o professor vê em sala de aula e o que ele pede na prova. Eles conseguiam memorizar e de entender tudo aquilo com muita facilidade. Aí eu falei, se é assim, eu vou fazer a mesma coisa. E começava a virar um chato de galocha que ficava perguntando. Me lembro que eu tentei levar essa técnica de fixação de adrenalina pela emoção da exposição para uma aula de francês que eu tinha particular. Ocorre que eram apenas 5 alunos, quase que eles pediram para o mestre me tirar de sala de aula, porque achavam que eu estava querendo aparecer, mas, no fundo, eu queria usar a experiência dos colegas dos bons colégios que havia observado, né? Então, foi isso no ano de 1981, lá se vão muitos anos, e de lá para cá, sempre tive contato com o Fernando. Nós temos um artigo, aliás, uma ocasião rara. Temos aqui o presidente do Banco do Nordeste, o Marcos Holanda, que tem o nome Holanda. Está ali atrás ele, Fernando. Tem o nome Holanda, mas não é parente do Fernando. O Fernando e eu fizemos um artigo sobre subfaturamento das exportações e prêmio de câmbio no mercado paralelo, né? E o artigo foi, eu acho que a minha primeira publicação, foi publicado no Estudios Econômicos do México, né? E foi uma grande satisfação, realmente. Depois disso, eu acho que o Fernando também pertenceu à minha banca de doutorado, e, ao longo de todos esses anos, logo depois, em 1985, já me tornei professor da IPGE, portanto, já se vão 30 anos como professor, mais 4 como aluno, e de lá para cá tornamos-nos colegas de profissão, não é isso? Sempre interagindo com muita verve. O Fernando tem o jeito dele, que a gente já conhece, sempre conversando sobre coisas as mais diversas, né? De forma que é uma grande satisfação, nesse dia de hoje, estar aqui para homenageá-lo. Nós teremos, ao longo dessa tarde, um pouco do exercício de diferentes correntes do pensamento se expressando sobre economia, mas também, quero crer, sobre problemas nacionais, né? Eu tenho feito isso na IPGE já há algum tempo, além dos vários pesquisadores que trazemos do exterior, incluindo o Lucas, que esteve aqui conosco, o Prescott, o Maskin e o John Nash, né? São 7 prêmios Nobel que estiveram conosco. Eu sempre fiz questão de trazer também pessoas com pensamentos diferentes. No último seminário que fizemos sobre commodities, tivemos o Mariano Laplane, que foi diretor da Unicamp, tivemos o representantes da Casa das Garças, da PUC, da UFRJ, da USP. Isso é muito legal. Eu gosto muito de ouvir pessoas que pensam de forma diferente. Outro dia um colega meu me disse, alto lá com essa sua tendência, porque A, B ou C fizeram X, Y, Z, e isso nos levou à situação WWW.
Aí eu falei, olha, mas aí é questão de política econômica. Em política econômica há o processual e é difícil, mesmo do lado A, B, C ou D, achar unanimidade em política econômica. Eu me referia à vontade dessas pessoas, dentro das limitações em que se inseriram e se inserem, tais como as nossas limitações, de ajudar o país formando pessoas e discutindo ideias, que eu acho que é a trajetória que o Fernando sempre teve conosco. Eu não posso pedir uma nova salva de palmas, ou será que eu posso? Porque senão ficará... Posso? Então peço uma salva de palmas para o Fernando. Muito obrigado.